foi, né? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa última resolução do simulado, simulado 5, tá? Espero que você consiga aí ter ido bem nesse simulado, mas vamos fazer a resolução dele. Questões fáceis, médias, difíceis, como os nossos simulados têm sido. Espero que você consiga aproveitá-lo bem. Procurei colocar tópicos importantes, diversos assim, e qualquer dúvida também depois eu estou à disposição caso você esteja vendo essa aula gravada, tá bom? Então, deixa eu pegar aqui o meu simuladinho e vou resolver com vocês. Então vamos lá, meus amores, olha só. Questão número 1, fala assim, ó. Revestimento metálico de zinco sobre ferro é obtido pela redução dos íons zinco 2+, a partir da eletrólise de uma solução aquosa contendo esses íons. Então ele está falando de uma situação aqui chamada eletrólise, onde ele vai revestir o ferro com zinco. Tudo bem. Letra A. Considerando que ferro e zinco formam um par galvânico, então o que é um par galvânico? É o cátodo e o ânodo de um sistema galvânico. O sistema galvânico é pilha. Então, apesar do enunciado falar de eletrólise, a alternativa A está falando de pilha. Cuidado com isso. Teve aluno que errou essa interpretação. Tudo bem? Então, de novo, o enunciado fala de eletrólise. Mas a alternativa A, quando ele usa o termo par galvânico, ele está se referindo a um sistema eletroquímico chamado pilha. Tanto é que pilha a gente pode chamar de célula galvânica, célula voltaica ou simplesmente pilha, tá? Em uma homenagem àquele carinha lá chamado Luigi Galvani, que fez aqueles experimentos lá, ele, o Volta, né? Experimentos com sapinhos. No caso, o Galvani fez experimentos passando corrente elétrica na perninha do sapo. Mas vamos continuar a história. Então tá, letra A é sobre pilha. Indica a partir dos valores de potencial padrão de eletrodo fornecidos a seguir que metal atuará como ânodo e que metal atuará como cátodo neste par galvânico. Justifique sua resposta em função dos valores do potencial padrão de eletrodo fornecidos. Então, vamos lá. Primeira coisa que ele falou aqui pra gente é quem vai atuar como cátodo, quem vai atuar como ânodo. Bem, o macetinho que você usa para resolver isso é aquele macetinho clássico, que é o macetinho do CRAL. Esse macetinho você pode usar para qualquer sistema eletroquímico. Você pode usar isso para eletrólise, você pode usar isso para pilha, tudo bem? Então o que o CRAL diz pra gente? Que no cátodo ocorre redução e no ânodo ocorre oxidação. Tranquilinho? Então, usa o CRAL. Cátodo, redução, ânodo, oxidação. Outra coisa que quando fala de pilha, que nós temos que lembrar de cara, assim, é o macetinho da pipoca. Que a pilha é positiva no cátodo. Então, na letra A, que ele está falando de um sistema galvânico, logo ele está falando de uma pilha, o cátodo vai ser positivo e o ânodo vai ser negativo. Tranquilo? Com essas informações a gente basicamente consegue matar o exercício. A letra A. Ele fala para você aqui que o ferro 2+, ganhando 2 elétrons, vira ferro sólido, ou seja, o NOx é mais 2, substância simples do NOx é igual a 0. De mais 2 para 0 ocorreu uma redução. Tanto é que ele te dá aqui do ladinho um potencial padrão de redução, que no caso do ferro, se não me falha a memória, é menos 0,44 volts. Vamos olhar aqui, estou com a memória boa, menos 0,44 volts. E ele também te dá do zinco 2+, ganhando 2 elétrons, virando zinco sólido, e o potencial padrão de redução é menos 0,76 volts. Vamos lá, quem se reduz, quem se oxida quando eu coloco o ferro e zinco em contato um com o outro? Moçada, o cara que tem o maior potencial padrão daquilo que você está analisando
significa que ele vai fazer aquilo com mais vontade. Eu sempre falo brincando com os alunos que você pode traduzir a letrinha E como vontade. Então, sempre que você encontrar um potencial, você pensa assim, ó, vontade, vontade de, vontade de. De o que, professor? De aquilo que ele está falando. Então, se eu estou falando aqui de redução, é vontade de reduzir. Se eu estivesse falando de oxidação, seria vontade de oxidar. O maior valor significa ter a maior vontade. Entre o ferro e o zinco, quem tem o maior potencial de redução? Vamos lá, cuidado, cuidado, cuidado. Valores negativos, valores negativos. O menor valor negativo, na verdade, significa o maior número, né? Então, menos 0,44 é maior que menos 0,76. Menos 0,44 é maior que menos 0,76. Significa que o potencial de redução do ferro é maior do que o potencial de redução do zinco. Significa então que o ferro vai se reduzir e o zinco vai se oxidar. Na verdade, quem se reduz é o íon ferroso, né? Ferro 2+, virando ferro. E quem se oxida é o zinco sólido. Zinco 0 virando zinco 2+. Então, se eu fosse equacionar isso que eu estou falando aqui, seria assim, ó. Ferro 2+, mais zinco sólido. Se é 2+, tem que ser aquoso, né? Sempre o íon, você imagina ele em solução aquosa. E o que vai ocorrer aqui? O ferro vai se reduzir por ter um potencial de redução maior e o zinco vai se oxidar por ter um potencial de redução menor. Então é isso que vai acontecer. Perceba que saiu de 2+ para 0, reduziu, saiu de 0 para mais 2, oxidou. Então, equacionando. Ele não pediu nada disso, né? O que ele pediu mesmo para a gente? Vamos relembrar? Voltando. Que metal atuará como ânodo? Crau. Ânodo, oxidação. Quem se oxidou? O zinco. Então a resposta é: ânodo é o zinco. Logo, crau, cátodo, redução. Quem se reduziu? O íon ferroso. Então o ferro é o cátodo. Tudo bem? Então o eletrodo de ferro é o cátodo, o eletrodo de zinco é o ânodo. Beleza? Joia? Deu o que mais que ele pergunta aqui pra gente? Justifique sua resposta em função dos valores do potencial padrão de eletrodo fornecidos. A resposta, a justificativa está aqui. Só que claro que você explicaria isso. O potencial de redução do ferro é maior que o potencial de redução do zinco. Logo, o ferro representa o cátodo, onde ocorre a redução, e o zinco representa o ânodo, onde ocorre a oxidação. Beleza? Respondida a letra A para vocês. Letra B. Considerando que em uma célula eletrolítica a intensidade de corrente elétrica para a redução dos íons 5,2+, varia com o tempo de acordo com o gráfico abaixo, determine o número de mols de zinco metálico reduzido sobre o ferro. Tá, a letra B, agora sim, ela trata da eletrólise. A letra B, ela tem a ver com o enunciado. Então, na hora de resolver um exercício, moçada, a primeira coisa que eu falo para vocês, entenda do que ele está falando. Você quer sair loucamente fazendo continha, daí você vai calculando coisas que você nem entende o que você está fazendo. Então você entendeu? O enunciado fala sobre eletrólise. Fala que dá para reduzir o zinco 2+ a zinco 0 e eletrodepositar ele na superfície metálica de ferro para proteger. Imagine uma latinha de ferro que está revestida externamente com zinco para proteger esse ferro do ambiente. Você faz isso a partir de uma eletrodeposição, ou seja, de uma eletrólise. O enunciado fala isso. A letra B vai pedir para você calcular, a partir de uma determinada corrente elétrica, qual é a quantidade em mols de zinco que dá para eletrodepositar. Então a gente está falando de eletrólise. Mas a letra A que eu acabei de resolver, aproveitou o enunciado que falou de ferro e zinco e disse assim para você: imagine se nós fôssemos fazer uma pilha com isso. Quem seria o cátodo dessa pilha? Quem seria o ânodo dessa pilha?
É isso que ele pergunta. Então, o enunciado fala de eletrólise do zinco, mas a alternativa A fala de uma pilha de zinco-ferro. Já a letra B volta para o enunciado e pergunta a quantidade em massa de zinco que vai ser eletrodepositar, e você vai conseguir perceber isso, não é a massa, né? É o número de mols. E você vai perceber isso pelo gráfico que ele está dando. Bem, por que eu escolhi essa questão? Para ver como que estão as suas habilidades com gráfico. Então aqui envolveu um pouquinho o raciocínio matemático, assim. Eu percebi que alguns se bateram na análise de gráfico. Daí o seu problema vai doer no seu coraçãozinho quando eu falar isso. Vou chegar até pertinho de você para você não ficar triste comigo. Vai doer no seu coraçãozinho. Mas daí o seu problema não é com a química, é com a matemática. Então vamos fazer essa análise gráfica. Veja, a química, por isso que eu amo a química. A química, ela exige que você tenha um pouquinho de habilidade em outras disciplinas. Já viu que na química tem uma parte chamada bioquímica? Você tem que ter um pouquinho de habilidade na biologia para entender a bioquímica. Lembra que na química tem uma parte chamada físico-química? Você tem que ter uma certa habilidade na física para entender a química. E muitas vezes, em alguns momentos dentro da química, por exemplo, na estequiometria, o seu raciocínio lógico matemático é cobrado. Regrinha de 3, proporções, né? Então a química ela exige um pouquinho que você navegue na biologia, na física e na matemática, tá? Então, quando o aluno fala assim, eu amo a química, mas odeio física, tem partes da química que ele vai ter problemas, porque essas partes vão exigir conhecimentos físicos. Por exemplo, quando eu estou na eletroquímica aqui, eu não uso conhecimentos de eletricidade lá da física. Falar, por exemplo, volts, isso aqui é da física, né? DDP, isso aqui é da física. Voltemos. Vou montar o gráfico aqui então. Eu preciso montar esse gráfico com vocês para que a gente possa fazer essa análise gráfica aqui, meus amores. Então tá lá, gráfico montado. No eixo das ordenadas, ele coloca a intensidade de corrente elétrica e a unidade que a gente usa é ampere. Lembra disso? Vou colocar até o Azinho de ampere aqui. E no eixo das bichichas, os eixos das abscissas aqui na horizontal, ele coloca pra gente o tempo, cuidado, em horas. Esse horas aqui vai fazer toda a diferença pra gente. Ele dá um gráfico assim, ó. Começa aqui em cima no 2, né? Dele, aqui mais ou menos metadinha é o 1. Dele vem aqui mais ou menos 1 hora. Aqui está as 2 horas. Aqui está as 0 horas. Ele vem nesse nosso gráfico aqui, começando lá no 2, lá no topinho. Vem, chegou numa hora, fica assim, ó. Meio torto que nem minha cara, mas tudo bem. Era pra ficar retinho. Dá uma forçadinha na amizade assim, daí fica melhor, tá? Sem régua, tá aceitável, tá? Beleza. Olha só, aqui a gente puxa 1 horinha. Aliás, 1 ampere, e aqui a gente puxa 1 horinha. E é esse gráfico que o cara dá pra gente. Tá, vamos devagar aqui, porque a ideia era fazer uma coisa diferentona para ver se a Federal fizer alguma coisa diferente, você consegue lidar com isso. Como que eu vou descobrir a quantidade de zinco que vai ser eletrodepositado? Imagine que você está fazendo aqui, ó, vou pegar uma cuba eletrolítica. Cuba eletrolítica, para quem não lembra, é o nome do recipiente onde ocorre a eletrólise. A gente chama de cuba eletrolítica. Toda eletrólise é um fenômeno não espontâneo. Se é um fenômeno não espontâneo, para ele acontecer, ele precisa de um fornecimento de energia externa contínua. Lembra? A eletrólise é um processo não espontâneo. A eletrólise tem um ΔG maior que 0. ΔG, para você que não lembra, é energia livre de Gibbs, né? A variação da energia livre de Gibbs. Quando ela é positiva, o processo é não espontâneo.
Sendo não espontâneo, precisamos de uma energia externa contínua para que ele aconteça. Vai que a Federal coloque agora na segunda-feira isso, né? Então vamos relembrar a formulazinha? ΔG igual a ΔH menos temperatura vezes ΔS. ΔS é a variação da entropia do sistema. Essa temperatura tem que ser dada sempre em Kelvin. ΔH é a variação de entalpia. E ΔG, como nós falamos, é a variação da energia livre de Gibbs. Tá? ΔG negativo, fenômeno espontâneo. Significa que aquela reação analisada é exergônica. Esse é o nome dado. ΔG positivo quer dizer fenômeno não espontâneo. Aquela reação analisada é endergônica. E quando ΔG é igual a zero, significa que a direta ou é exergônica ou é endergônica e a inversa é ao contrário. E daí no somatório o ΔG dá igual a zero. Tudo bem? Significa que o sistema está em equilíbrio químico. Então, resumidamente, ΔG negativo, espontâneo, exergônica. ΔG positivo, não espontâneo, endergônica. ΔG igual a zero, sistema em equilíbrio químico. Legal. No caso da eletrólise, ΔG positivo. E se eu fosse analisar o ΔE de uma eletrólise? Para quem não lembra, ΔE é a variação, a diferença de potencial, né? A variação da força eletromotriz aqui. O ΔE é negativo. Do mesmo jeito que numa pilha, o ΔE é sempre positivo. Quem olhou a prova da PUC agora que teve na semana passada, o ΔE, ele falava isso aqui, ele falava que uma pilha tinha um ΔG negativo e o ΔE positivo, tá? Então, beleza. Mas a gente está falando de eletrólise. Eletrólise, ΔG positivo não espontâneo, ΔE negativo. Beleza? Sempre assim, sempre assim. Polo positivo, polo negativo. O eletrodo ligado ao polo positivo é o eletrodo positivo. O eletrodo ligado ao polo negativo é um eletrodo negativo. Beleza? Joia. Como que é o nome dos eletrodos aqui? O cátion, que é o cara positivo, vai em direção ao cátodo, que é o eletrodo negativo. Então, o cátodo é o eletrodo negativo da eletrólise. E o ânodo, que é o cara que atrai o ânion. O ânion é negativo, então ele vai em direção ao eletrodo positivo. Então, o ânodo é positivo. Nossa, Eval, tá ao contrário daquilo que você falou na pipoca. Verdade. Pipoca. Pilha positiva no cátodo. Você percebe que na eletrólise é ao contrário? O cátodo é negativo. Por isso que eu falo para você assim, ó, a única coisa que dá para usar tanto na pilha quanto na eletrólise é o CRAL. CRAL, cátodo positivo, cátodo redução, ânodo oxidação. Esse sinalzinho não dá para usar. Tudo bem? Então, ó, CRAL, cátodo redução, ânodo oxidação. Isso você pode usar tanto em pilha quanto em eletrólise. Agora, os sinais dos eletrodos na pilha e na eletrólise é invertido. Então, se eu falo que pipoca é pilha positiva no cátodo, quer dizer que na eletrólise o cátodo é negativo, como eu estou mostrando ali para vocês. Beleza? Joia. Imagine que esse nosso cátodo aqui ele é feito de ferro. E imagine que aqui nessa nossa cuba eletrolítica nós temos zinco 2+. O cátion vai para o cátodo e lá vai ocorrer uma redução. CRAL, né? Redução. Então o que vai acontecer nessa eletrólise aqui? O cátion vai para o cátodo e vai sofrer redução. Imagine que o eletrodo é feito de ferro. O que vai acontecer desse zinco 2+? Esse zinco 2+, vai ganhar 2 elétrons e vai virar zinco 0, zinco sólido. Ocorreu uma redução.
O NOx diminuiu. Aonde que esse zinco sólido gruda? Termo técnico, se eletrodeposita. Ué, ele não está indo em direção ao cátodo e reduzindo no cátodo? O cátodo não é o próprio eletrodo de ferro? Então esse zinco está se reduzindo e se eletrodepositando, falando agora com termos de gente, está grudando, está se eletrodepositando, grudando no eletrodo de ferro. Então na prática, está grudando zinco sólido na superfície do ferro. Você está revestindo esse ferro com zinco. É essa a historinha, moçada. A historinha é essa. Tudo bem? Tranquilo? Jóia. Só que, não sei se você lembra, eu vou lembrar isso com vocês bem rapidinho. Vou apagar a letra A aqui, tá? Isso que eu vou mostrar agora, você não precisava saber porque ele falou, mas eu sempre digo para o aluno assim, ó, quanto mais você souber, melhor. Quanto mais você souber, moçada, é melhor. As coisas ficam sempre muito claras para você. No desespero, quanto mais você sabe, mais você consegue organizar as ideias. Se eu perguntasse assim para você, você sabe qual que é a carga elétrica de um elétron? Qual que é a carga elétrica de um elétron? Bem, a primeira pergunta é anterior a essa. Qual é a unidade que nós usamos para medir carga elétrica? Você lembra? Por isso que eu falei, conhecimentos de física é importante na química. É uma unidade chamada Coulomb, que a gente representa por um Czão maiúsculo. Você sabe qual que é a carga elétrica de um elétron? A gente chama isso de carga elétrica elementar. Um elétron tem a carga elétrica de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Essa é a carga elétrica de um elétron. Mas e se eu perguntasse para você, qual que é a carga elétrica de 1 mol de elétrons? 1 mol de elétrons é igual a 6,02 vezes 10 a 23 elétrons. Concorda comigo? Então é como se eu estivesse perguntando assim para você. Se um elétron tem 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, 6,02 vezes 10 elevado a 23 elétrons tem uma carga elétrica de quantos coulombs? A resposta é x coulombs. Se você fizer essa continha, isso aí vai dar 96.300 e blá blá blá. Vamos arredondar isso? Nós não, né? Os químicos arredondam isso para aproximadamente 96.500 coulombs. Então, o que é 96.500 coulombs? 96.500 coulombs é a carga elétrica de 1 mol de elétrons. Se um elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, 1 mol deles, que é 6,02 vezes 10 a 23, é x. Então, 1 mol de elétrons tem a carga elétrica de 96.500 coulombs. Perceba que ele dá esse dado no enunciado para você. Tranquilo isso? Beleza? Beleza. Se você conseguiu entender isso aqui, meus amores, então eu posso dizer assim para você, ó. Voltemos para aquela historinha da eletrodeposição do zinco na superfície do ferro que está ocorrendo no cátodo da nossa eletrólise. Em vez de você imaginar aqui zinco 2+, vamos tentar imaginar isso estequiometricamente. Quando você está imaginando uma equação estequiométrica, você está imaginando tudo em mols. Então, os coeficientes representam o número de mols. Então, aqui, em vez de ser zinco 2+, eu estou falando de 1 mol de zinco 2+. Então, aqui, em vez de estar falando de 2 elétrons, eu estou falando, na verdade, de 2 mols de elétrons. Só que, qual que é a carga de 2 mols de elétrons? Carga elétrica. Você já vai entender por que eu tenho que achar carga elétrica aqui. Bem, se 1 mol de elétrons
é 96.500 coulombs, 2 mols de elétrons é 2 vezes 96.500 coulombs. Ou seja, a carga elétrica de 2 mols de elétrons é 193.000 coulombs, que é o dobro disso aqui. Então, eu preciso de 193.000 coulombs para produzir 1 mol de zinco sólido. Essa é a carga necessária para produzir 1 mol disso aqui. Ele não pede massa, mas se ele pedisse massa, a massa do zinco é 63,5 gramas mol. Acho que é 63,5 ou 65. Bem, 60 e alguma coisa, tudo bem? Você estaria produzindo aqui quase 65 gramas. 65 gramas de zinco ia se eletrodepositar na superfície do cátodo da nossa eletrólise, se eu estivesse passando essa quantidade de carga elétrica ali. Tudo bem até aqui? Beleza. Você vai dizer, tá, irmão, mas nós temos um problema. O gráfico que ele dá pra gente não fala de carga elétrica. O gráfico fala de corrente elétrica e de tempo. Pois é, só que daí eu preciso que você lembre de uma coisa lá da física. Como que se calcula a intensidade de corrente elétrica? A intensidade de corrente elétrica é a variação da carga elétrica pela variação de tempo. Você passa essa variação de tempo aqui multiplicando e surge a famosa formulazinha do Kitt. Já ouviram falar da formulazinha do Kitt? A carga elétrica é igual a corrente elétrica vezes a variação de tempo. Cuidado, quando a gente está na física, e a gente aqui está na física, nós temos que trabalhar com tempo em segundos, que é a unidade do sistema internacional. Cuidado também, né? Porque ó, olha que maldito que ele foi. Ele deu pra gente aqui em horas. Então eu vou ter que transformar aquelas horas do gráfico em segundos. Beleza? Jóia. Dito isso, perceba uma coisa interessante. Como que você acha a carga elétrica? Você acha a carga elétrica multiplicando a corrente pela variação do tempo. Se você for olhar no nosso gráfico, a corrente é o eixo das ordenadas e o tempo é o eixo das abscissas. Quando você precisa achar algum valor que vem dessa relação da multiplicação da ordenada pela abscissa, você já aprendeu isso tanto na física quanto na matemática, que o resultado disso é a área abaixo do gráfico. Então olha que louco. Essa área abaixo do gráfico aqui representa a nossa carga elétrica medida em coulomb. Então, para achar a nossa carga elétrica medida em coulomb, eu tenho que calcular a área do gráfico aqui. Não é uma coisa tão comum da gente fazer na química, né? Então, calculando a área abaixo do gráfico, eu tenho um produto da corrente pelo tempo. O produto da corrente pelo tempo é a própria carga elétrica. Eu achando a carga elétrica, eu consigo fazer uma regrinha de 3 com essa semi-equação eletroquímica aqui. Então minha missão aqui é achar a carga elétrica utilizada. Como que eu vou fazer isso? Calculando a área desse gráfico. Ó, você pode calcular isso de várias maneiras. Eu gosto de dividir isso aqui em duas figuras, ó, duas figurinhas. Figura número 1. Esse triângulo retângulo. Figura número 2. Esse retângulo de baixo. Calcula a área disso, calcula a área disso. Soma as duas e você terá a carga elétrica.
Tudo bem? Então agora vamos para a parte matemática. Vamos começar pelo nosso retângulozinho aqui, ó. Aqui é 1 e aqui é 2, mas cuidado, meus amores. É 2 horas. E nós sabemos que o tempo tem que ser dado em segundos. Então essas 2 horas não será o número 2 aqui. Será o 2 transformado em segundos. Você lembra de cabeça? Isso é importante, tá? Minha sugestão é que você decore isso. De cabeça, 1 hora tem quantos segundos? Isso para a vida normal é inútil. Mas para você que é um vestibulando de alto rendimento é super útil. 1 hora é 3.600 segundos. Saiba isso de cabeça. Aí como que eu vou saber fazer isso de cabeça? 1 hora é 60 minutos. 1 minuto, 60 segundos. 60 minutos, X. Faça a multiplicação, dá 3.600. Beleza? Só que aqui são 2 horas, né? Se 1 hora é 3.600 segundos, 2 horas são 7.200. Então, isso equivale a 7.200 segundos. Estou transformando em segundos porque eu tenho que estar no sistema internacional na hora de usar a formulazinha do kit. Beleza. Ó, isso é um retângulo. Área da base, 7.200 segundos. E agora a altura disso aqui. Ou seja, um lado pelo outro. A altura disso aqui é 1 ampere. Então, usando o kit, 1 ampere vezes 7.200 segundos. Isso vezes isso vai dar o quê? 7.200 coulombs. Então, aqui, nesse retângulo rosinha, tem 7.200 coulombs. Agora eu vou calcular a área desse triângulo aqui. Vamos lá. Qual que é a base? A base dele é 1 hora. Ó, a base desse triângulo aqui é 1 hora. 1 hora é 3.600 segundos. Então, 3.600 segundos. E daqui até aqui, ó, você tem mais 1 hora. Então, esse pedaço aqui equivale a, 1 ampere. Então, esse pedacinho aqui equivale a 1 ampere. Então, é base vezes altura. Cuidado, cuidado, cuidado. Como que é a área de um triângulo mesmo? A área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Base 3.600, altura 1 ampere. Então, base 3.600, altura 1 ampere, dividido por 2. 3.600 por 2, 1.800. O que eu estou calculando? A área da figura é coulomb. 1.800 coulombs. Então, aqui dentro eu tenho 1.800 coulombs. Tudo bem? Eu coloquei esse Nzinho para dizer que é numericamente igual, né? Porque as unidades não são as mesmas. Então, eu tenho 1.800 coulombs. Se eu tenho 1.800 coulombs, eu tenho 1.800 aqui com 7.200 aqui. 1.800 com 7.200, qual que é a quantidade de coulombs total que eu tenho nesse gráfico? Nesse gráfico, no total, eu tenho 9.000 coulombs. E agora você já deve estar enxergando a regrinha de 3 final, né? Qual que é a regrinha de 3 final? Tá, irmão. 193.000 coulombs me dá 1 mol de zinco. 9.000 coulombs me dá X mol de zinco. Isso. Então venha e monte a regrinha de 3. 193.000 coulombs te dá 1 mol de zinco. 1 mol de zinco. 9.000 coulombs, que foi o que eu calculei pelo gráfico, me dá X mols de zinco. Isso vai ser 9.000
1000 divididos por 193.000. Eu fiz essa continha aqui, deixa eu achar aqui nos meus cálculos para a gente ficar perdendo tempo. Mas eu fiz essa continha pra gente. Essa continha vai dar 4,6 vezes 10 na menos 2 mols de zinco sólido. E essa é a nossa resposta da letra B. Então a resposta da letra B é isso. Só confirmar, 4,6 é isso. Fiz essa continha, tá? Então na hora da prova, né, você teria que cortar, fazer 9 divididos por 193. Minha sugestão, deixar em notação científica, tá? O que é notação científica, né? Vocês aprendem lá na física. Colocar aqui em potência de 10 e o número que está aqui ser um número compreendido entre 1 e 10. E essa é a resposta. Show? Tranquilo? Então o primeiro exercício muito legal, porque envolveu eletroquímica. A letra A era de pilha, a letra B era de eletrólise. Era eletrólise com conta e com análise gráfica. Sensacional, né? Então eu escolhi esse exercício a dedo para vocês. Dúvida do número 1? Não? Então tá. Então vou apagar aqui para vocês e já vamos para o exercício número 2. Dificuldade desse exercício de médio para difícil. Tá? Então dificuldade de médio para difícil. Se isso aparece na Federal do Paraná, nossa, passa o rodo na galera. Tá? Então a galera provavelmente conseguiria fazer a letra A, mas dificilmente conseguiria fazer a letra B conseguindo a nota integral. Tudo bem? Dito isso, vamos para o exercício número 2. Então fizemos aqui uma revisãozinha de eletroquímica, né? Fizemos uma revisãozinha aqui de pilha e eletrólise. Revisão de pilha e eletrólise. Aproveitei para relembrar um pouquinho a tal da energia livre de Gibbs para vocês. Que sempre é importante a gente lembrar da forma. Vamos para o exercício número 2. Exercício número 2 diz o seguinte para a gente. Esse exercício, antes de resolver, eu tirei de uma prova da UFSC, discursiva, Federal de Santa Catarina. Exercício bom. Tirando a alternativa D, o resto eu considero um exercício bem facinho, tá? Se não fosse a D, seria provavelmente o exercício mais fácil da prova. Vamos lá. A celulose atua como componente estrutural na parede celular de diversas plantas e é o principal componente químico do papel comum, como este que você está utilizando para fazer a sua prova. Quimicamente, a celulose é um polímero, mais especificamente um polissacarídeo, formado pela junção de várias unidades de glicose. Essas informações do enunciado são preciosas para a resposta de uma pergunta ali. As fórmulas estruturais planas da glicose e da celulose são mostradas no esquema abaixo. Então ele mostrou ali a glicose e mostrou do ladinho a celulose. Você já percebeu uma coisa interessante até pelo jeito que ele mostrou, né? A glicose é um monômero e a celulose é um polímero. Para você pegar um monômero e transformar num polímero, você faz uma reação de polimerização. Tudo bem? Beleza. Com base nas informações disponibilizadas acima. A. Expresse a fórmula molecular da glicose. Pô, moçada, moleza, né? Não precisava nem ficar contando ali, né? Nós sabemos que a fórmula molecular da glicose é C6H12O6. Fez isso, ganhou um ponto. Nossa, eu não zerava a prova, né? Não, ó. Era só colocar a fórmula molecular da glicose, era só fazer isso, né? Até um maiconzinho que está na terceira série, quando a tia Maricota pergunta para ele qual é a fórmula da glicose, ele consegue fazer isso. Então, espero que você tenha mandado bem nessa. Até onde eu lembro de cabeça, todo mundo acertou. B. Escreva o nome das funções ou função orgânica ou orgânicas presentes na molécula de celulose. Moçada, tem duas funções ali na molécula de celulose. Hidroxila ligada em carbono saturado. Pode ver que tem ali. O que é isso? Álcool. Hidroxila ligada em carbono saturado. E oxigênio entre carbonos. O que é isso?
éter. Então a resposta ali é álcool e éter. Teve gente que confundiu e colocou éster. Cuidado, hein? Perder questãozinha de bobeira assim é dar chance de não passar. Cuidado, cuidado, tá? Então fique esperto, tá? Éter. Beleza? Então, letra D, tranquila também. Letra C. Letra C. Cite o nome da reação que ocorre entre as moléculas da glicose para formar a celulose. O próprio enunciado dessa dica, né? Você sai de um monômero para virar um polímero. Como que é o nome da reação? Polimerização. A polimerização ela tem de vários tipos. Tem polimerização do tipo adição, tem polimerização do tipo condensação. Teve gente que só falou condensação e eu aceitei, tá? Mas o certo seria polimerização. Polimerização do tipo condensação. Essa seria a resposta mais corretinha. Mas polimerização aceitei, condensação também aceitei. Na pegada da correção da federal, atualmente eles também aceitariam dessa forma. Só outras coisas que não tinha nada a ver, que daí eu acabei zerando. Mas se você colocou polimerização do tipo condensação, ou simplesmente condensação, eu fui aceitando tudo. Jóia. Então, C, vou colocar aqui, polimerização. Show. D. Então, ó, só aqui já saiu 3 pontos, né? Acho que esses 3 pontos aqui meio que foram dados, assim, né? 3 pontos. Agora vamos para a letra D. Essa dá trabalho, letra D. Tanto é que a letra D sozinha vale 4 pontos. Vale mais do que a B e C. Justamente pelo grau de dificuldade dela, tá? Considere que essa folha de papel de sua prova possua cerca de 620 centímetros quadrados e que o papel tem uma gramatura de 75 gramas metro quadrado. Considere ainda que o papel seja composto por 80% em massa de celulose, com massa molar média de 100 mil gramas mol. Calcule o número de moléculas de celulose presentes na folha de papel de sua prova. Mostre os cálculos. Tem informação adicional ali que o número de Avogadro é 6,02 vezes 10 a 23. Beleza? Tá, caramba, como que eu faço tudo isso? Então você vai fazer assim, ó. Vamos lá. Primeiro, ele deu 2 informações ali que você vai ter que saber trabalhar com ela. Primeira informação é a gramatura. Gramatura. Se eu não me engano, ele falou que a gramatura é 75 gramas metro quadrado. Ele está dizendo que metro quadrado é a área, né? Então, na área de uma folha de papel, se você pegar aquela folha e colocar numa balança, a balança vai mostrar essa massa. Então, uma folha de papel por metro quadrado tem 75 gramas. Ah, mas uma folha de papel tem 1 metro quadrado? Claro que não, né? Ele está dizendo assim, ó, se a folha de papel tivesse 1 metro quadrado, ela teria essa massa. Beleza? Aí qual que é a área de uma folha de papel, então? Para eu calcular exatamente a massa de uma folhinha só. De uma folhinha, ele fala para você que é 620 centímetros quadrados. Então, primeiro problema, transformar isso em metro quadrado. Aqui não é química, né? Concorda? Não é física, é matemática. Se você errar essa transformação, o resto tudo dá errado. Lembra que eu falei então? A química, ela exige um pouquinho de conhecimento de matemática, de física, de biologia, para você ir se virando. Como que nós vamos fazer assim, ó? Minha sugestão, sabe como que eu faço essas transformações? Eu gosto de pensar assim, ó. Eu gosto de pensar assim. Que eu tenho 620, eu faço bem tipo matemática. Coloco esse centímetro elevado ao quadrado. Que é isso que está acontecendo aqui. Centímetro elevado ao quadrado. Agora você precisa saber o que é um cent de cabeça. Você sabe o que é um cent? Cent é um 10 a menos 2. Nossa, por isso que tem um tal de mili, que é 10 a menos 3.
Ah, eu não sabia que cent era 10 a menos 2. Às vezes os problemas estão na famosa matemática básica. Então quando a gente fala matemática básica, é esse tipo de coisa que a gente fala, assim. Então isso é tipo matemática básica, entendeu? Então, um cent é um 10 a menos 2. Então, olha como fica fácil fazer transformação assim, ó. 620. Esse cent é 10 a menos 2. E tem um metro aqui dentro. E tem um quadrado ali fora. Olha como fica legal agora de fazer. 620. 10 a menos 2 elevado ao quadrado. 10 a menos 4. Metro elevado ao quadrado. Metro ao quadrado. Pronto, ó que lindo. Saiu exatamente na unidade que eu precisava. Tem gente que gosta de fazer aquelas casinhas, né? Ah, decímetro, centímetro, e daí fica pulando. Cara, para com isso, facilita a tua vida. Centímetro quadrado é o centímetro elevado ao quadrado. Só não esquece, né, moçada? Tudo elevado ao quadrado, tem que ter esse parênteses aqui, ó. Na hora de você fazer a transformação, só lembra, coloque dentro do parênteses. Então, aí ficou fácil. Então, transformei 620 centímetros quadrados em metros quadrados. Agora você faz uma regrinha de 3. Você sabe que 1 metro quadrado tem quantos gramas? 75. Então, 1 metro quadrado tem 75 gramas. Uma folha tem 620 vezes 10 a menos 4 metro quadrado. Uma folhinha. Então, 620 vezes 10 elevado a menos 4 metro quadrado. Aquele esquema das unidades, né? Unidade igual uma embaixo da outra. Metro quadrado embaixo do metro quadrado. O que eu vou achar aqui vai ser o quê? Grama, né? Metro quadrado embaixo de metro quadrado, grama, e a resposta vai ser em grama. Beleza? Agora é só fazer essa continha. X igual a 620 vezes 75. Isso eu já fiz essa conta aqui pra gente, para não perder tempo. 620 vezes 75. Então, toda essa conta ali, ó, tudo aquilo ali vai dar 4,65 gramas. Fazendo já a continha toda. Ah, na hora que o exercício fala mostra os cálculos, eu precisava mostrar esses cálculos. Quando o exercício, numa discursiva, fala mostra os cálculos, é isso que ele quer. Essa continha aqui você faz no rascunho e ela não precisa aparecer aqui. Ele quer isso aqui, ó. Ah, ele quer a regrinha de 3 e o resultado. Isso é mostra os cálculos. Tem gente que pensa que tem que colocar na chave, mostrar toda a continha. Não, não é isso. Mostra o cálculo, é isso. Beleza? Tá. Agora, ele fala mais uma coisa. Que nessa folha, nem tudo é celulose. Ele fala que 80% da massa da folha, a massa da folha é essa. Então, segundo ele, se eu pegar uma folha de papel dessa aqui e colocar na balança, a massinha que vai aparecer é essa. Só que 80% do que está naquela folha é celulose. E os outros 20%? Sei lá. Então, ele quer o número de moléculas de celulose, não é? Então, eu vou ter que transformar isso aqui em quantidade de massa de celulose. Mais uma regrinha de 3. Regrinha de 3. 4,65 gramas é a massa de quanto, moçada? De 100%. Agora, eu quero saber o quê? O que eu quero saber? 4,65 gramas é a massa da folha total. Só de celulose, eu tenho 80%. Então, eu vou achar um X'. Por que X'? Porque eu já achei um X, né? Então, agora eu estou achando uma outra coisa. X'. Esse 80% vai ser a massa só de celulose. Da onde que você tirou esse 80% do enunciado? Ele que falou que 80% da folha era celulose. Então agora eu estou achando a massa de celulose. Fazendo essa continha, o meu X também já calculei. Esse meu X vai dar 3,72.
O que é isso? É a massa de celulose que tem numa folha. Então, nessa folhinha aqui, 3,72 gramas é de celulose que tem aqui, ó. O resto, outras coisas. Tudo bem? Essa é a quantidade de celulose. Agora, o que ele quer saber da gente? Ele quer saber quantas moléculas tem ali. Ah, e como eu vou descobrir quantas moléculas tem ali? Sabendo a massa de uma molécula de celulose. Uma molécula de celulose, eu não sei. Mas eu sei que 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de celulose, isso aqui é a mesma coisa que 1 mol. Ele falou no enunciado que a massa da celulose, massa molar, é 100.000 gramas. Então, 1 mol de celulose tem 100.000 gramas. Posso imaginar isso aqui também como sendo 10 na quinta, só para facilitar a continha. Beleza? Joia. Agora, é essa massa que eu tenho na folha? É essa aqui. Se 100.000 gramas tem 6 vezes 10 a 23 moléculas de celulose, 3,72 gramas terá, aqui eu chamei de x', vamos chamar aqui de x, 2 linhas. E agora eu faço essa conta. Fazendo essa nova continha, que eu também já fiz pra gente, para não perder tempo para a gente calcular, isso vai dar 2, aproximadamente, né? 2,24 vezes 10 elevado a 19 moléculas de celulose. Esse x duas linhas é a minha resposta final. Teve gente que no simulado errou a vírgula, errou aqui, mas eu levei em conta, e a Federal tem feito isso, eu levei em conta toda a continha. Então, se você esboçou alguma coisa, eu fui dando ponto. Ah, teve gente que achou que 22,4 vezes 10 é 19. Errou numa proporção de 10, né? Achou 10 vezes a mais. Mas mesmo assim eu dei uma pontuação. Porque é assim que a Federal tem feito também. Tá? Volto a dizer, a Federal está muito legal na correção dela na parte de química. Então a resposta da letra D é 2,24 vezes 10 elevado a 19 moléculas de celulose. Fechou? Tranquilo? Então, exercício 2 nós fizemos. Letra A, B e C bem facinho. Essa era a resposta, resposta, resposta. Letra D realmente trabalhosa. Vale 1 ponto, 1 ponto, 1 ponto, 4 pontos. Justo, né? Justo. Beleza? Joia. Vamos para a próxima. Vamos para o número 3 agora. Quero fazer exercício número 3 com vocês. Enquanto eu vou apagandinho aqui, eu vou lendo ele. Um exercício de reações orgânicas. Então agora a gente vai para um exercício de reações orgânicas. Vou perguntar para o pessoal do backstage que está aqui me auxiliando na gravação. Tá tudo certo aí? Tudo perfeito? Beleza. Então tá. 3. Apresente os respectivos produtos com fórmulas estruturais, nomeando-os. Então, moçada, tem que dar nome dos caras. Teve gente que não deu nome e eu dei nota, sabe? Eu procurei ser muito queridão na correção, tá? Procurei ser bem queridão na correção. Mas, assim, estou pontuando isso na correção de vocês, tá? O que eu estou percebendo? Que vocês não estão lendo direito o enunciado. Isso aconteceu com muita gente. Porque, ó, veja ali, está bem claro. Apresente os respectivos produtos com fórmulas estruturais, nomeando-os. Eu pedi para dar nome dos caras. Eu acho que praticamente ninguém deu nome, tá? Então, mas mesmo assim eu fui dando nota, povo aí, fui dando nota. Mas cuidado com isso aí. Então, vocês estão lendo o enunciado tudo muito na loucurada, assim. Eu entendo que na hora, com pressa, nervoso, mas errar uma questão porque não sabia, ok. Tudo bem, não sabia, aceitável. Agora, errar porque não leu direito o enunciado,
porque leu correndo, sabia fazer, mas esqueceu de fazer porque esqueceu, aí não dá, tá? Não jogue sua vaga fora, você chegou tão longe. Se você está aqui me assistindo é porque você foi super bem na primeira fase e está na segunda. Já foi tão longe. Não perca sua vaga por detalhes. Isso são detalhes, tá? Bom, nessa. Primeira reaçãozinha que ele mostra aqui para você. Ele mostra um radical etil, ligado no benzeno. Então aqui você tem um etilbenzeno, tudo bem? Etilbenzeno, nome do cara. Colocou um Cl2 aqui, colocou calor e falou que vai formar um cara A e um cara B. Sabe? Isso aqui a gente sabe que quando você vai fazer reação orgânica e você bate o olho e percebe que tem compostos aromáticos na jogada, uma das primeiras coisas que você pensa é o quê? Substituição. Perfeito. Porque os aromáticos fazem preferencialmente reações de substituição. Porque eles são estáveis, essa estabilidade vem devido à ressonância que ocorre aqui dentro do anel. Beleza. Então, tá. Quem que é o reagente do cara? Um dos reagentes é o etilbenzeno, por isso que é uma reação orgânica. O reagente é orgânico. Quem é o outro reagente? Muitas vezes, o autor da questão opta por mostrar o outro reagente, geralmente o outro inorgânico, em cima da seta. Então, nessa questão, o autor optou por colocar o reagente aqui, ó. Erro comum do aluno, pensar que isso é catalisador. Nem tudo que está em cima ou abaixo da seta é catalisador. Esse aqui é um reagente. Ah, então ele poderia ter feito etilbenzeno mais Cl2 aqui do ladinho. Poderia. Por que não fez assim? Porque não quis. Então ele poderia aparecer mais Cl2 aqui, setinha, calor e os produtos do outro lado. Você, na hora da prova, procure colocar o reagente sempre na própria equação, não em cima da seta. Agora ele pode fazer isso. Tudo bem? Tá. Segunda coisa, quando nós temos uma substituição desse tipo, ela pode ter duas possibilidades. Possibilidade número 1, o cara usar calor. Possibilidade número 2, o cara usar um catalisador, que nesse caso é um ácido de Lewis. Geralmente quando é uma cloração, ele usa cloreto férrico ou cloreto de alumínio, que são dois ácidos de Lewis que podem ser utilizados. Quando for assim, moçada, a reação será uma substituição eletrofílica que ocorrerá no anel. Quando for calor, vai ser uma substituição que ocorrerá na cadeia lateral. E aqui a gente usa o macetinho do CCC NNN. Que macetinho é esse? Quando tiver calor claro, cadeia lateral. O que significa claro? Porque às vezes ele escreve aqui também luz. Beleza? Joia. Quando for NNN, o que significa isso? Noite, quer dizer que não tem luz. Não é que você tem que fazer no escuro. Noite, neve. O que é neve? Neve é ao contrário do calor, frio. Quer dizer, não é que tem que estar escrito frio, quer dizer que não pode estar escrito calor. Noite, neve no núcleo. O que é o núcleo? Não sei se você lembra que anel aromático também pode ser chamado de núcleo aromático. Então, vem comigo. Quando não tiver calor, quando não tiver luz, o ataque é no núcleo, é no anel. A substituição vai ser aqui, ó, num desses 5 hidrogênios aqui. O ataque é no anel. Ataque no anel. É o caso? Não é o caso. Porque lá é um dos Cs. Lembra? Claro, calor, cadeia lateral. Aqui, moçada, foi calor.
E por causa do calor, o ataque vai ser aonde? Na cadeia lateral. Você vai me perguntando, mas o que é cadeia lateral? Ué, aquilo que não é o núcleo. Aquilo que não é o anel aromático é a cadeia lateral. Moral da história, o ataque vai ter que acontecer aqui, ó. Nesses carbonos aqui, ó. É aqui que irá ocorrer a substituição. Porque os aromáticos fazem preferencialmente substituições. Tá, e aonde que vai ser esse ataque? Da onde que eu vou tirar o hidrogênio? Duas possibilidades. Por isso, dois produtos possíveis. Então, eu poderia colocar o cloro aqui na pontinha, e daí sai o hidrogênio contra o cloro formando ácido clorídrico. Ou poderia colocar o cloro aqui. Isso. E o subproduto seria o ácido clorídrico. Então, agora, que ordem eu coloquei? Tanto faz, moçada. Esse ou é o A ou B, esse ou é o A ou B. Então, essa era a resposta integral. Lembrando que esse poderia ser o B e esse poderia ser o A. Tanto faz. Mas teria que aparecer esses dois para vocês. E você teria que dar o nome desses caras segundo a nomenclatura e o PAC. Tudo bem? Beleza, mas volto a dizer, se você fez isso, eu aceitei. Se você fez isso, eu ignorei o nomeando ali. Tá? Se você fez isso, eu aceitei. Beleza? Vamos para o próximo. C. Vamos para o C. O C era o fenol, hidroxibenzeno, reagindo com ácido nítrico, usando ácido sulfúrico como catalisador. Novamente, o autor aqui colocou os caras em cima da seta, tanto o catalisador quanto o reagente inorgânico. Daí você teria que se ligar quem é quem aqui. Bem, essa reação é uma reação de nitração. Então, o HNO3 é o reagente e o ácido sulfúrico é o catalisador. Pergunta, a hidroxila é um grupamento ortopara ou metadirigente? Lembra? Temos um macetinho aqui, né? Qual que é o macetinho que nós usamos aqui? Amina que toma álcool e faz xixi. Lembrando que X é a família 7A, os halogênios. Então, esses caras são caras ortoparadirigentes. Semana passada eu dei uma revisão de reações orgânicas. Lembra que nessa revisão de reações orgânicas eu trabalhei isso com vocês? Então, até ensinei um macetinho, né? De amina que toma álcool faz xixi. Tem gente que gosta de ficar trabalhando com positivo e negativo aqui. Eu vejo um monte de gente confundindo. Cara, vai pelo caminho mais fácil. Ó, amina que toma álcool e faz xixi. Tudo isso é ortoparadirigente. Então, coloca na posição 2 ou na posição 4. Se você colocou na 2 ou na 4, eu aceitei. E quem que é metadirigente? Ué, quem não faz parte do macetinho. Quem não faz parte do macetinho é metadirigente. Lembrando que os ortopara também são ativantes do anel, né? Tirando o X, que é o único ortopara desativante. Então, esses caras todos aqui, ó, são ativantes do anel. Esse é o único ortopara desativante. Espero que você lembre o que é ativante e desativante. Tudo bem? Uma outra informação importante é o que é esse R? Esse R é radical alquila. Metil, etil, propil, butil. Esse RO é uma alquila no oxigênio, que a gente chama de radical alcoxi. Perceba que na nossa brincadeirinha a gente fala amina que toma álcool. Álcool porque OH me lembra álcool, né? Só que o OH no anel não é álcool, né? Você sabe que é fenol. Eu falo álcool aqui só para a historinha fazer sentido. Amina que toma álcool e faz xixi. Mas esse OH no anel é um fenol. Beleza? Tranquilo?
Então, esse seria o jeitinho, acho que mais rápido de você fazer. Quem que você tem que colocar aqui? Como é uma nitração, você tem que imaginar o ácido nítrico assim, ó. OH em O2. Daí você vai tirar hidrogênio da posição orto ou para. Esse hidrogênio que você tirar daqui, daqui ou daqui, porque aqui também é orto, da onde? Qual posição que eu tiro? Você que escolhe. Da onde você tirar esse hidrogênio, você vai ligar ele no OH. HOH, H2O. E o NO2 que sobrou aqui vai entrar no lugar do hidrogênio que saiu. Por isso que a gente chama isso de substituição. Você substitui o hidrogênio do anel por uma outra coisa. Como essa outra coisa se chama nitro, a gente chama de nitração. É uma substituição do tipo nitração. Lembrando que essas substituições são todas o que, moçada? Eletrofílicas. Esse é o nome do mecanismo. Então aqui nós fizemos uma substituição eletrofílica em aromático do tipo nitração. Esse seria o nome completo dela lá na certidão de nascimento dela. Beleza? Então tá. Coloca onde? Na posição orto para, aqui você escolher. Teve gente que fez uma trinitração, imaginou 3 mols aqui. Daí nitrou aqui, nitrou aqui, nitrou aqui. Ok. Teve gente que fez 2, teve gente que fez uma só. Ok. Como o exercício não diz a quantidade de ácido nítrico usado, qualquer uma delas eu aceitei. Mas a maioria fez uma mononitração. Legal. Então, poderia ser isso, ó, as coisas que eu aceitei. Isso. 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 Então, se sua resposta teve isso, isso e isso, qualquer uma das 3 eu considerei como letra C. Tudo bem? Lembrando que, além disso, tinha que dar um nome, né? Tinha que dar um nome. Tinha que dizer ortonitrofenol. 2,4-dinitrofenol. 2,4,6-trinitrofenol. Isso aqui é até um explosivo chamado de ácido pícrico. É um explosivo. Não confundir com TNT, que é outra coisa. Mas qualquer uma das 3 que você colocou, mesmo sem ter dado um nome e eu pedido um nome, eu dei nota integral. Foi? Beleza? Tá, letra C foi. Vamos para a letra D. D e E. Essa eu percebi que, para minha surpresa, o pessoal conseguiu fazer. Conseguiu fazer. Que bom, fiquei bem feliz. Tá? Então, estamos bem preparados aí para fazer. O que o pessoal mais teve dificuldade foi o A e B. O A e B. O D e E foi mais tranquilo. Então, foi um tolueno. Esse tolueno, fiquei muito feliz que todo mundo identificou que esse KMNO4 é o permanganato de potássio. E permanganato de potássio é um agente oxidante forte. Então, quando ele aparece, significa o quê? Oxidação. Fizeram a oxidação do tolueno. E essa oxidação gerou ácido benzoico. Show de bola. Fiquei bem feliz que o pessoal conseguiu fazer isso. Então, isso aqui seria a letra D. Então, o D é o ácido benzoico. E esse D, de novo, ó, de novo uma nitração. Cobrado uma nitração de novo. Só que agora cuidado, né? O grupamento carboxila, ele é orto para o metadirigente. Vamos lá. Roamina que toma álcool faz xixi. Carboxila é isso? Não. 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 Então a carboxila não é orto para dirigente, ela é metadirigente. Então o cara que vai entrar aqui, que vai ser de novo o grupamento nitro, imagine o ácido nítrico assim, de novo o grupamento nitro, o ácido benzoico vai ser nitrado na posição meta, porque a carboxila
é metadirigente. Então, nessa posição ou nessa posição. O produto formado aqui vai ser o ácido benzoico com o grupamento nitro na posição meta, né? Então, ácido meta-nitro-benzoico. Esse é o produto dessa reaçãozinha. E óbvio que daí também o subproduto disso aqui é o H2O. Tranquilo, moçada? Beleza? Mas como ele pediu o produto, né? Então, esse seria a letra E. Tanto faz esse NO2 aqui ou aqui. Fechou, fechou? Então, questãozinha puxada, né? Puxada. Não lembro se alguém conseguiu nota integral nela. Tá? Acho que ninguém conseguiu nota integral nela. Então, reações orgânicas. Lembrando que semana passada tem um vídeo, se você não assistiu, eu fiquei lá umas quase 3 horas dando aula de reações orgânicas. Tá? Todas essas coisinhas que eu estou mostrando aqui apareceram nessa aula. Então, é interessante você olhar. Então, reações orgânicas, eu imagino que você está mega preparado para a sua prova da Federal. Lembrando que o que mais aparece é esterificação, hidrólise de éster e reações de oxidação. Elas aparecem demais na hora da prova, tá? Dito isso, vamos para o exercício número 4, tá? Então, vou apagar aqui e vamos para o exercício número 4, que também é um exercíciozinho. Esse exercício 4, inclusive, eu tirei da prova da Federal de uns 6 anos atrás. Então, o 4 é de uma prova da Federal, tá? Agora que eu estou apagando e já mostrei para você, eu posso contar para você da onde que eu tirei o 3. Não fique bravo comigo, mas é para a gente treinar. Esse 3 eu tirei do ITA, tá? É um exercício do ITA. Para você ver, nossa, mas que difícil, moçada. Isso é um exercício considerado fácil para o ITA, tá? Então, mas entendo que para nós é pesado já, né? Então, é pesado. Mas, para a Federal do Paraná, tudo isso que eu mostrei aqui para vocês poderia aparecer. Seria considerado uma questão difícil, mas poderia aparecer. Beleza? Tá. Vamos para o 4. O 4 diz assim: isomeria é um fenômeno associado quando mais... Já sabemos que a questão vai ser provavelmente isomeria. Isomeria é um fenômeno associado quando mais de uma substância apresenta a mesma forma molecular, porém difere estruturalmente quanto à disposição dos átomos na molécula. Aquela nossa definiçãozinha de isomeria, né? Compostos com a mesma fórmula molecular, porém diferentes entre si. Lembre-se que nós temos 2 tipos de isomeria: isomeria plana e isomeria espacial. A isomeria plana é dividida em 5 casos: cadeia, posição, função, metameria, tautomeria. Lembrou? E a isomeria espacial, também chamada de estereoisomeria, é dividida em 2 casos: isomeria geométrica, cis-trans, e isomeria óptica. Aquela que tem que ter a simetria molecular. Daí, se tiver desvio o plano da luz polarizada para a direita, destrógeno, para a esquerda, levógeno. Os dois são considerados pares de enantiômeros. Lembra disso? Continuando. Entre as propriedades de ocorrência desse fenômeno, as isomerias de função e geométrica são muito importantes na química orgânica. A tautomeria, então ele está falando de isomeria plana agora. O 5º caso da isomeria plana, tautomeria. A tautomeria é um caso particular de isomeria de função. Faz sentido, porque as funções ficam mudando, né? Qual é o mais comum que nós conhecemos? A tautomeria que ocorre entre um enol e um aldeído, a gente chama de aldoenólica, e a tautomeria que ocorre entre uma cetona e um enol, que a gente chama de cetoenólica. Existe uma outra ainda que a gente chama de iminoálcool amida, tá? Então, vou dar um exemplozinho, porque vai ajudar a gente na hora da resolução do exercício aqui, ó. Vou pegar aqui, ó, isso, lembrando para você que esqueceu, o que é um enol? Enol é isso. Não, mas isso não é álcool? Qual é a definição de álcool? Hidroxila ligado em carbono saturado. Não é saturado aqui. Então, isso não bate com a definição. Por isso que eu sempre falo assim, o que é álcool? Hidroxila ligado em carbono saturado. Porque se o carbono for insaturado, pode ser um enol, como aqui é o caso. Então isso aqui é um enol, não é um álcool. Aqui nós temos 2 hidrogênios, aqui nós temos 3 hidrogênios. Vai ocorrer uma reversibilidade aqui. E o que acontece? A ligação pi sobe, e o hidrogênio que está aqui desce. E isso vai ficar o que do outro lado? Não é CH2?
Quando o hidrogênio vier para cá, vai virar um CH3, porque o hidrogênio veio. A ligação sigma continua ali bonitinho. O outro CH3 continua bonitinho. O oxigênio fica aqui em cima bonitinho. Só que não se esqueça que essa ligação π, ela subiu, ó. E quando ela subiu, ela gerou a carbonila. E o enol, aqui nós temos o enol. O enol virou uma cetona. Então aqui nós temos um equilíbrio ceto-enólico. Se você for contar a quantidade de carbonos que nós temos aqui, nós temos 3 carbonos. A quantidade de hidrogênios que nós temos aqui são 6 e um oxigênio. Aqui também, C3H6O. Perceba que os caras têm a mesma fórmula molecular, porém são diferentes entre si. Qual é a diferença entre eles? A função. Um é enol, outro é cetona. Por isso que o enunciado falou que a tautomeria era como se fosse um caso particular de isomeria de função. Só que a gente chama de tautomeria. Então ali eu dei um exemplozinho de um equilíbrio ceto-enólico. Beleza, beleza? Tá, dito isso, vamos continuar. Ele mostra ali envolvendo um enol que se encontra em um equilíbrio com seu tautômero carbonilado. Nem sempre é um enol, não. A gente falou, acabei de falar para você que um iminoálcool pode virar amida e uma amida iminoálcool. Isso é um terceiro caso de tautomeria. Então nem sempre é com enol. Continuando, porque do jeito que a federal fala, dá a impressão que é só com enol, né? Tá. A isomeria geométrica, por sua vez, depende da disposição espacial dos átomos, como é o caso da posição relativa dos átomos ligados ao carbono de uma ligação dupla carbono-carbono, conhecida como isomeria cis-trans. Nem sempre é dupla, né? A gente tem isomeria geométrica em cadeia fechada, que daí é sem dupla. O jeito que a federal fala aqui dá a impressão que sempre tem que ser desse jeito, né? Enunciado um pouco tendencioso, assim. Letra A. A ciclohexa 135-triona, mostrada a seguir, possui um tautômero. Apresente a estrutura do composto presente em equilíbrio. Então ela diz assim, ó. Primeiro ela explica no enunciado, né, o que é tautomeria. Daí mostra na letra A esse cara aqui para você, ó. Se você olhar esse cara e parar para pensar, ele é uma tricetona. Ele é 3 vezes cetona, né? 3 vezes cetona. O que é uma cetona? Uma cetona não é uma carbonila entre carbonos? Ó, uma carbonila entre carbonos. Uma carbonila entre carbonos. Uma carbonila entre carbonos. Então aqui nós temos um composto cíclico 3 vezes cetona, uma tricetona. Cetonas podem ter tautomeria? Acabamos de ver que sim. Quem que é o tautômero de uma cetona? Um enol. Aqui nós temos uma tricetona. Então ele quer que você mostre o equilíbrio disso com um possível tautômero. Aqui você pode fazer 3 possibilidades. Você pode fazer uma tautomeria aqui, uma tautomeria aqui, uma tautomeria aqui. Pode fazer uma tautomeria aqui e aqui. Pode fazer uma tautomeria aqui e aqui. Pode fazer uma tautomeria aqui e aqui. Você pode fazer uma tautomeria aqui, aqui e aqui ao mesmo tempo. Qualquer uma dessas possibilidades, a federal aceitou. Faz num grupamento carbonila só. Sim. Vou fazer aqui em cima, a tautomeria. Não fiz aqui, não fiz aqui. E aqui, para fazer a tautomeria, eu tenho que transformar essa carbonila em quê, moçada? A carbonila tem que se transformar em quê? Num C dupla OH.
num C dupla, hora. Beleza? Então, se você fizer isso, você já fez o tautômero. Então, aqui, o tautomero. E a gente chama isso de tautomerização. Tá aí, ó. Bonitinho o tautômero dela. Quem fez isso já pegou 2 pontinhos para a Federal do Paraná. Letra B. Bem facinho, né? Bem tranquilo, né? Letra B. Os ácidos fumárico e maleico são isômeros geométricos que possuem fórmula molecular. Ele colocou a fórmula ali. O ácido fumárico é o isômero trans e apresenta as fórmulas estruturais espaciais. Cuidado. Notação em bastão. Essa questão eu tirei da Federal do Paraná. A Federal que escreveu assim. Não sou eu que estou pedindo desse jeito. Segunda-feira você vai estar fazendo a prova da Federal. Ó. Notação em bastão, meus amores. Se a notação em bastão é a estrutural, é a molecular, não é. É notação em bastão. Então, cuidado, teve gente que fez certinho, mas não fez em bastão. E eu acho que ainda dei alguma notinha, alguma coisinha. Então, o que eu percebo? Volta a bater na tecla. Falta de atenção no enunciado. Seja por nervosismo, seja porque fez correndo, fez porque realmente estava desatento. Então, veja o comando do enunciado. Não adianta saber se você não faz aquilo que ele pediu. Bem, vamos lá. Notação em bastão. Vou fazer aqui do ácido fumárico. Perceba que o fumárico, no próprio enunciado, ele fala que o cara é trans. Não tem hidrogênios para mostrar aqui. Teve gente que mostrou. Grafia de bastão, você só mostra hidrogênio quando o hidrogênio não está ligado no carbono. Por exemplo, por que eu mostrei esse hidrogênio? Porque esse está no oxigênio. Por que eu mostrei esse hidrogênio? Porque está no oxigênio. Aqui eu teria que mostrar hidrogênio? Não. Por quê? Porque na grafia de bastão, o hidrogênio ligado no carbono você omite. Tem gente que colocou hidrogênio aqui, eu não descontei. Mas se você pega um corretor chato, ele iria descontar. Então esse aqui é o trans. O trans é o ácido fumárico. E tem o maleico. Qual que seria o maleico? O maleico seria o cis. Qual que seria o cis disso? O cis disso é assim, ó, com as carboxilas voltadas para o mesmo lado. Esse aqui seria o cis, então esse seria o ácido maleico. O que ele pede ali pra gente? Apresente as fórmulas estruturais espaciais, em bastão, do ácido fumárico e maleico. Indique claramente a geometria, indicamos, né, a geometria, identifique as moléculas do ácido fumárico e maleico. Tá lá, identificando bonitinho as geometrias. É isso. Beleza? Vamos nessa. Vamos para o 5 agora. Veja, exercício da Federal bem mais tranquilo, né? Não sem muito sofrimento. Vamos para o 5. O hidróxido de alumínio é uma base fraca e pode ser utilizado como antiácido estomacal. Sua utilização vem se tornando mais constante em virtude de não fazer efeitos colaterais como a formação de gases, bastante comum quando da utilização do bicarbonato de sódio. Ele deu a massa molar dos caras ali. Show! Dados, KPS, constante do produto de solubilidade. Considere que, daí te deu ali um negocinho para você considerar. Com base nas informações apresentadas, resolve o que se pede. Então vamos colocar os dados aqui do número 5 para vocês. Então, observe que os dados te dão pistas do que nós temos que fazer. Ó, primeiro dado que ele dá aqui pra gente. KPS igual do hidróxido de alumínio, né? 1 vezes 10 a menos 33.
Cadê a unidade? Não tem, porque constantes de equilíbrio não tem unidades, são adimensionais. E ele ainda mandou você considerar assim, ó que estranho isso. Raiz quarta de 0,0037. Isso tem que ser igual a 0,247. Pergunta boba. Em algum momento, nos meus cálculos, eu tenho que cair nisso aqui. Ele não está dando essa informação à toa. Então, na hora de você fazer a continha, isso aqui tem que aparecer para você em algum momento. Se isso aparecer para você em algum momento, sinal que você está no caminho certo. Se durante uma conta nunca isso aqui aparecer, ache estranho. Tudo bem? Tá, beleza. Letra A. Qual é a concentração de íons hidroxila em mol por litro? Não gostei desse termo, íons hidroxila, tá? Normalmente, qual é o termo que a gente usa? Ânio hidróxido. Mas tudo bem, vamos lá. Para uma solução aquosa saturada de hidróxido de alumínio. Então, ele quer... Bem, se é uma solução saturada, ela está no limite daquilo que pode ser dissolvido. Quando eu, pelo KPS, eu consigo chegar na solução saturada, desde que eu monte o KPS certinho. Então, qual é a minha missão? Montar o KPS aqui. Então, vamos lá, devagarzinho. Isso aqui eu acho que é uma das questões mais difíceis da nossa prova. Então, eu tenho hidróxido de alumínio. Ele é uma base insolúvel, significa que a solubilidade dele é muito baixa. E constantes de produto de solubilidade estão relacionados com isso, com valores com solubilidade muito baixa. Se tem uma constante é porque tem um equilíbrio químico. E nós temos aqui ele dissolvido. Você falou que ele é insolúvel. Insolúvel quer dizer que se dissolve muito pouco, mas se dissolve. Quer dizer que eu tenho muito pouquinho disso aqui. Tá. Vamos começar a brincadeira aqui. Se eu tiver um desse cara, um desse dissolve quanto desse? Também. Mas, ao mesmo tempo, um desse dissolve quanto desse? 3. Essa proporção tem que ser respeitada o resto da vida. Vamos lá. Se eu tivesse 2 desse, 2 desse, 2 desse, 6. 3 desse, 3 desse, 9. X desse. Quanto desse? X. Quanto desse? 3x. Sempre estará nessa proporção. Tudo bem? Tá. Ele quer saber quanto que eu dissolvo disso. Qual é a minha missão? Achar o x. Daí eu pego o x que eu achei e multiplico por 3. Daí eu descubro quanto que eu dissolvo dele. Faz sentido? Tá. Agora eu tenho que montar o KPS. Toda constante, não interessa se é KPS, KC, KP, KW, KA, qualquer K, qualquer constante, é sempre produto sobre reagente. Nunca vai mudar, sempre assim. Joia. Quem é o produto aqui? Sobre reagente, só que o reagente ele é o quê? Sólido. Sólido entra na constante? Nunca. Então, nessa constante, isso não vai aparecer. Porque ele é sólido. Isso é uma característica do KPS. O reagente nunca entra. Porque o reagente no KPS sempre é um sólido. Mas, então eu decoro que é só produto. Não precisa. É só você lembrar o básico. Sempre vai acontecer isso. Tá. Vamos lá. Qual é o valor do KPS? 10 a menos 33. Então eu vou colocar aqui, ó. 10 a menos 33. Agora eu vou montar produto sobre reagente. Quem que é o produto? O alumínio 3+,
Daí lembra o que eu faço? Eu pego o coeficiente e coloco aqui em cima. Não precisa colocar? Não. Que multiplica esse cara. O que eu coloco aqui em cima? O 3. Agora, qual é a concentração de alumínio mais 3? Eu sei? Não. Eu chamei essa concentração do quê? De X. Mas se eu chamei essa concentração de X, a do outro eu chamei do quê? Tudo bem? Faz sentido para vocês? Veja que esse 3 aqui é que me deu esse número aqui. E a concentração veio disso aqui. Tá, agora o que eu faço? Vou achar o valor de X. Uma vez achando o valor de X, o que eu faço depois? Multiplico por 3. Não era o que a gente tinha combinado? Acho o X, multiplica por 3, que você descobre a concentração. Então eu preciso achar o valor de X. E agora, concorde que a química acabou aqui, né? Porque daqui para frente é só matemática. Então se a gente errar daqui para frente, a gente errou na matemática. 10 a menos 33 igual x, 3x ao cubo. 3 ao cubo, 27, né? 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. X ao cubo, x ao cubo. Então, 3x ao cubo, não se esqueça, é 3x vezes 3x vezes 3x. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. X vezes x vezes x, x ao cubo. 27x ao cubo. 27x ao cubo vezes x. Vai dar 10 a menos 33 igual a 27x na quarta. X na quarta já começa a me causar um conforto? Sim, porque em algum momento eu vou isolar esse x e esse x na quarta vai passar como raiz na quarta. Acho que estou indo pelo caminho certo. Isso você tem que pensar na hora da prova. Tá. Olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou chamar isso de 100 vezes 10 na menos 35. Tá certo? 100 não é 10 ao quadrado? 10 ao quadrado vezes 10 a menos 35 dá o quê? Voltou. Por que você está fazendo isso, irmão? Porque agora eu vou passar esse 27 dividindo. Ele vai ficar um número gostoso, ó. 100, quer dizer, não ficou gostoso, mas dá para dividir agora. 100 divididos por 27. E o x na quarta continua aqui. 100 divididos por 27, eu já fiz essa continha, tá? Já fiz essa continha. Vai dar 3,7 vezes 10 dá menos 35 x na quarta. Agora, vamos deixar esse número assim. Como que eu deixo esse número assim? Ando 1, 2, 3. Então eu tenho que andar 3 casas. 0,0037. Se eu diminuir o número aqui, eu tenho que aumentar aqui. Aumentar aqui em 3 é ir para 10 a menos 32. Ah, agora ficou legal. X, quarta. Cheguei onde eu queria? Cheguei.
Ele não deu isso aqui à toa, volta a dizer. Então, nosso x será 10 a menos 32 divididos por 4. 10 a menos 8. Lembra quando faz essa continha? Esse dividido por esse. Então, vai dar 10 a menos 8. E eu sei que isso aqui, ó, vale quanto? 0,247. 0,247. Eu estou trabalhando com x, né? O x estava dentro de um colchete. Como que é o nome desse colchete? Mol por litro. É uma concentração. Não esquece de colocar unidade. Mol por litro. Só que eu não queria achar x, né? Eu quero achar o quê? 3x. Porque a quantidade de OH menos, a gente já tinha falado que quando a gente achasse o x, a gente ia ter que multiplicar por 3 para conseguir a quantidade desse cara. Nesse momento eu consegui a quantidade de quem? Disso. Ó, x, aquele valor dissolveu e produziu aquele mesmo valor dissolvido disso. E produziu 3 vezes aquele valor dissolvido disso aqui. Ah, por que 3 vezes? Porque para cada um desse que dissolve, desse dissolve 3. Então, por enquanto, eu descobri o que isso aqui dissolveu, que gerou isso aqui, e vai gerar 3 vezes esse valor para ele. Então, agora eu vou multiplicar, vou chamar de x', que é isso multiplicado. Fiz a continha ali, já meio que multipliquei. Fiz a continha pra gente, para não perder tempo. Multiplicado, isso aí vai dar... Já vou dar o resultado final disso aí. Vai dar 7,41. 7,41 vezes 10 na menos 9 mol por litro. Quem colocou 7,4, eu aceitei. Não precisa ser 7,41. 7,4 eu aceitei. Teve gente que colocou 7,2, 7, deu uns quebrados, eu também fui aceitando, tá? Tudo que foi aproximadamente 7 vezes 10 a menos 9, eu aceitei. Agora só aceitei, foi diferente disso, deu um número mais grotescão, eu não aceitei. E aí, questão sensacional de KPS, tá? Cara, se você entendeu isso aqui, pode vir o que vier na prova para você de KPS que você mata. Questão difícil de KPS, difícil. Isso aqui é o que a gente tem mais de difícil de KPS. Então, se aparecer uma coisa difícil de KPS, é isso aqui. E, nossa, a cada 10 alunos, uma acerta essa questão. Então, questão puxar. Vamos lá. Letra B. Explique por meio de reações químicas o porquê, veja, porquê substantivado. Nossa, eu usei meus conhecimentos de português aqui. Esse o porquê junto com acento no final, com um artigo na frente, ele está substantivado. Esse porquê significa motivo. O porquê, então, ó, o motivo. Explique por meio de reações químicas o motivo, o porquê, da utilização do bicarbonato de sódio gerar gases quando é empregado no tratamento de redução do excesso de ácido clorídrico do estômago. Essa, assim, me surpreendi com a quantidade de acertos. Muita gente acertou. E eu não acho assim uma coisa tão simples assim, mas todo mundo meio que acertou a letra B. Então, parabéns para vocês. A letra A super difícil. Pelo visto, a letra B para vocês foi bem tranquilo. Então, bicarbonato de sódio, ou hidrogeno carbonato de sódio, né, IPAC, reagindo com ácido clorídrico. Isso aqui forma o que, moçada? Isso aqui forma Na+, Cl- mais ácido carbônico. Tudo bem? O ácido carbônico a gente sabe que ele é um ácido instável. Então o ácido carbônico vai acabar se decompondo por ser instável em água CO2. E aqui está o motivo, o porquê da formação de gases. Perceba que no enunciado ele falou assim, justifique, né, ou seja, mostre o motivo por equações químicas. Você consegue entender que equações químicas é plural. Se é plural é mais de uma. Por isso que eu coloquei 2 equações aqui. Ah, aqui eu coloquei NaCl junto, não coloquei dissociado, que nem você colocou. Tudo bem, não tem problema. Você colocou assim, NaCl,
show de bola, não tem problema. Tá? Mas como ele usou o termo equações, é interessante que você coloque duas equações para provar o que está sendo dito. Beleza? Legal? Ele falou, na verdade, por meio de reações químicas, né? O certo é por meio de equações químicas que representam as reações. Mas tá tudo bem. Muito comum o cara confundir equações com reações no vestibular. Vamos lá. 6. O hidróxido de sódio é um material altamente higroscópico, ou seja, absorve grande quantidade de água quando exposto ao ambiente. Enquanto eu vou lendo aqui, eu vou apagando, tá bom? Um técnico de laboratório preparou 500 ml da solução de NaOH, pesando 4 gramas dessa substância, que estava exposta ao ambiente durante certo tempo. Para verificar a concentração da solução preparada, ele titulou uma amostra de 20 ml, opa, titulação. Então saímos de um exercício de KPS e caímos agora num exercício de soluções. Titulação. Titulou uma amostra de 20 ml de solução preparada, que consumiu 36 ml da solução titulante, de HCl, de concentração 0,1 mol por litro. E mostrou ali para você a massa molar dos cálices. Equacione a reação de ionização do ácido clorídrico com água. Determine a geometria do cátio. Sabe, quando ele fala com água, ele quer que você faça... Existem duas formas de você representar a equação de ionização do ácido clorídrico. Forma número 1. Já imaginar ele na água, aquoso, e mostrar a ionização dele aqui, H+, mais Cl-. Daí ele pede a geometria do cátion formado dessa ionização. Perceba que não faz sentido ser essa equação. Não faz sentido ele pedir a geometria de um próton. Concorda? Segunda possibilidade de você montar a equação de ionização do ácido clorídrico em água. Ácido clorídrico mais H2O formando H3O+, mais ânion cloreto. Por isso que muitas vezes a gente fala, quando a gente vai dar a definição de arreios, o que são ácidos diarreios? Compostos que, em solução aquosa, se ionizam, liberando como único tipo de cátion o íon H+, ou o H3O+, porque na prática isso e isso é a mesma coisa. Só que a partir do momento que você mostra esse cara aqui, chamado de cátion hidrônio ou hidrozônio, faz sentido falar de geometria dele. Porque, lembre-se, o que é isso aqui? É a molécula de água, na sua geometria angular, aonde, agindo como uma... Podemos imaginar tanto a teoria de Broglie quanto de Lewis aqui. Eu vou usar a de Lewis aqui para mostrar para você o raciocínio. O oxigênio pega um par de elétrons não compartilhado, compartilha com esse H+. Quando ele faz isso, a água está agindo aqui como base de Lewis, doando, entre aspas, um par de elétrons, e o H+ está agindo como ácido de Lewis. Um aceptor está aceitando, um receptor está recebendo um par de elétrons. Base de Lewis, ácido de Lewis. O produto disso aqui é o nosso H3O+. Esse cara ali, já tentei montar ele na geometria correta, ele tem uma geometria piramidal. A geometria dele é piramidal. Se você falou piramidal trigonal, também está valendo. Então, geometria piramidal do hidrônio ou hidroxônio. Beleza? Então, era essa equação de ionização que ele queria. Como que eu sei disso? Porque ele pediu a geometria do cátion. Não faz sentido pedir a geometria do H+. Então, a resposta é essa equação e geometria piramidal. Então, eu percebi que o pessoal se bateu nisso, hein? Então, era para ser uma alternativa fácil. A ideia era que fosse fácil. Vamos lá. Então, fazendo tudo certinho, 2 pontos. B. Calcule a massa de água absorvida pelo NaOH enquanto ficou exposto ao ambiente. Então, vamos começar devagarzinho. Isso aqui é uma questão de titulação. Ele fala ali para você no finalzinho assim, ó.
Para verificar a concentração da solução preparada, ele titulou uma amostra de 20 ml da solução preparada, o que consumiu 36 ml da solução titulante. Quem que é a solução preparada? Ele pegou 4 gramas, dissolveu esses 4 gramas, preparou uma solução, vou colocar aqui assim, ó, massa, 4 gramas, o volume dessa solução 500 ml, tudo isso aqui é de NaOH. Ele falou que ele pegou essa solução e vai titular ela com 20 ml, aliás, com 36 ml do titulante aqui, que é ácido clorídrico, numa concentração de 0,1 mol por litro. Então é isso que nós temos. Então, como que faz um exercício desse de titulação? Primeira coisa, montar a reação de neutralização. A reação de neutralização é ácido clorídrico mais NaOH formando NaCl mais H2O. Titulação tranquila, por enquanto, porque está num 1 para 1. Tudo bem? Minha missão, descobrir quanto número de mols eu usei aqui. Porque eu descobri o número de mols usado aqui, eu descobri o número de mols que eu tinha aqui. Então vamos descobrir o número de mols, lembrando que aqui nós estamos falando da base, que é o hidróxido de sódio, e aqui nós estamos falando do ácido, que é o ácido clorídrico. Sempre que eu resolvo um exercício de titulação, eu divido ele em 2 partes. Uma parte referente à base e uma parte referente ao ácido. Assim eu não confundo as coisas. Então eu estou no momento do ácido. Eu quero descobrir o número de mols que eu usei do ácido, para descobrir o número de mols que eu tinha da base ali. Tudo bem? Vamos começar pelo número de mols que eu tenho do ácido. Então a concentração, vou usar a formulazinha. Se você fez regrinha de 3, show de bola, não tem problema. Pode ser por regrinha de 3, pode ser por fórmula. Irmão, por que você pessoalmente opta por usar a fórmula? Por ser mais rápido. Por ser mais rápido, porque daí eu não preciso pensar muito, a fórmula pensa para mim. Se você quiser seguir o caminho da fórmula da regrinha de 3, tudo bem, válido, o vestibular aceita do mesmo jeito, tá tudo tranquilo. Vamos lá. Concentração do ácido, 0,1 mol por litro. Vou chamar de 10 a menos 1. Número de mols do ácido, não sei o que eu quero descobrir. Vou colocar número de mols de HCl aqui. Volume, 36 ml, que eu já vou transformar em litros. Lembra, moçada? Esse Nzinho é 10 a menos 3. Então eu posso colocar 36 vezes 10 a menos 3 e já está transformado em litros. Então vai ficar 36 vezes 10 a menos 3. Faça esse 36 vezes 10 a menos 3 multiplicando. Então o número de mols do ácido vai ser 36 vezes 10 a menos 3 vezes 10 a menos 1. 36 vezes 10 a menos 4 mols. Essa é a quantidade de mols que eu usei do ácido para titular a minha solução básica. Bem, se eu usei 36 vezes 10 a menos 4 mol de ácido clorídrico, é porque eu tinha 36 vezes 10 a menos 4 mol de hidróxido de sódio. Beleza? Tá. Agora eu vou escrever aqui do ladinho, base. Vou escrever base aqui do ladinho. Base. Qual que é a concentração mol por litro que eu tenho dessa base? É o que eu vou descobrir agora. A concentração mol por litro que eu tenho dessa base é o número de mols que eu usei dela, 36 vezes 10 a menos 4, pelo volume. Se você olhar ali o volume que foi utilizado, não é esse volume aqui, hein? É o volume que ele utilizou. O volume que ele utilizou ali na titulação é de 20 ml, ó. Para verificar a concentração da solução preparada, ele titulou uma amostra de 20 ml. Então ele pegou 20 ml. Esse 20 ml é 20 vezes 10 na menos 3. 36 por 20 dá 1,8. Esse 10 a menos 3 passa para cima na 10 ao cubo. 10 ao cubo vezes 10 a menos 4 dá 10 a menos 1.
E essa é a concentração mol por litro da solução titular. Agora, com essa concentração aqui, você vem para cá, ó. Vem para cá. Vamos lá. O que eu já tenho? Concentração é o número de mols do soluto sobre o volume da solução. A concentração eu sei que é de quanto? A concentração eu sei que é de 1,8 vezes 10 na menos 1. O número de mols que eu tenho ali é o que eu vou descobrir. E o volume da solução que eu tenho agora é 500 ml. Tudo bem? 500 ml. 0,5. É só multiplicar 0,5 por 1,8, que vai dar 0,9, é metade. 0,9 vezes 10 dá menos 1 mol. Do que? Da base, que é o hidróxido de sódio. É isso que eu tenho. 0,9 é 9 vezes 10 dá menos 2 mol. Agora eu faço uma continha, né? Se 1 mol de hidróxido de sódio é 40 gramas, 9 vezes 10 a menos 2 mol é x gramas. X vezes 1x, 9 vezes 40, 360. 360 vezes 10 a menos 2 dá 3,6. Então isso aqui dá 3,6 gramas de hidróxido de sódio. Só que olha que engraçado. Ele fala que no início ele usou 4 gramas. E eu fazendo todas essas continhas, cheguei à conclusão que eu tenho 3,6 gramas. Tem um detalhe interessante no enunciado. Ele falou que o hidróxido de sódio é higroscópio. Vamos imaginar aqui, ó. Chãozinho e hidróxido de sódio. Agora eu descobri quanto que eu tinha de hidróxido de sódio. Eu tinha 3,6 gramas. Você sabe o que é uma substância higroscópica? Ela consegue atrair água do ambiente. Se eu descobrir que eu tinha 3,6 gramas desse cara, mas o enunciado me disse que eu estava usando 4 gramas, por que eu descobri 3,6, mas o enunciado disse que tem 4 gramas? Da onde que veio esse 0,4? Foi a água que veio. Então, pode ver que em um momento eu falei que era 4 gramas de base. Eu falei que eram 4 gramas. Eu fiz tudo isso aqui para descobrir quanto eu tinha de verdade da base. Se eu descubro que eu tinha 3,6, mas ele fala que tem 4, e ele me avisa que a base é higroscópica, se a massa total é a massa da base mais a massa da água, e eu sei que a massa total é 4 e a massa da base é 3,6, eu chego à conclusão que a massa da água é quanto? 4 menos 3,6, que dá 0,4. Então eu tenho 0,4 gramas de água. Beleza? Então a resposta aí tem que aparecer 0,4. Fechamos o penúltimo exercício. E agora nós vamos para o último. E é super tranquilo esse último, tá? Vamos fazer esse último aqui, bem tranquilão. Ele diz assim pra gente. Ele mostra ali todo um enunciado, mostra uma equação química pra gente e fala na letra A. Qual é o nome do processo de separação que ocorre no separador indicado pela letra B? Qual é a propriedade específica da substância que permite a realização dessa separação? Se você ler lá no enunciado, ele fala que o que vai ali para a letra B é uma mistura homogênea de líquidos. Como que se separa os componentes de uma mistura homogênea de líquidos, moçada? Destilação fracionada. Falou mistura homogênea, você percebeu que é homogêneo, já tem que pensar em destilação. De líquidos, fracionado. Ele não se deu por satisfeito, ele colocou uma torre ainda ali. Essa é uma torre de fracionamento. Tudo bem? Torre de fracionamento. Então, beleza. Fechou? Então, a resposta é destilação fracionada.
Qual a propriedade específica da substância que permite a realização da separação? Toda destilação é uma separação por diferença de temperatura de ebulição, ou ponto de ebulição. Então, como que ele separa ali as substâncias dessa mistura homogênea líquido-líquido? Ele separa por diferença de temperatura de ebulição. Então, a resposta é: qual é o nome do processo? Destilação fracionada. Qual é a propriedade específica da substância que permite a realização dessa separação? Temperatura de ebulição ou ponto de ebulição. Essa é a resposta da letra A. Beleza? Letra B. A letra B, ele fala assim: considerando o reagente blá 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 blá, ele quer que você faça ali. Ele fala para você que o N é 2, é só você ir substituindo na própria equação que ele deu e coloque N2. Então ele deu assim, ó, é só você colocar um 2 ali, moçada. Uma questão mais de interpretação até. Você coloca um 2 ali, vai ficar aqui CH3, CH2, OH, vai ficar CH3, CH2, O, ele colocou aqui dentro CH2, CH2, O, um 2, que é o N, e um H aqui fora. É só você, então primeiro ele quer que você diga aqui, ó, equacione a reação, equacionamos, e dê a massa molar do produto. Se você calcular a massa molar de tudo isso aqui, ó, aqui são 2 carbonos, aqui são 2. 2 vezes 2, 4, mais 4, 6. C6. Aqui são 4 hidrogênios. Vezes 2, 2 vezes 4, 8. 10, 13, mais 1, 14. Então nós temos também ali 14 hidrogênios. E oxigênio, nós temos um aqui dentro vezes 2, 2, com mais 1, 3. E agora é só você calcular isso aqui. Carbono vale 12 vezes 6, 72. O hidrogênio vale 1 vezes 14, 14. O oxigênio vale 16 vezes 3, 48. Isso aqui dá 86, 86, 94 com 40, 134. Então a massa molar é 134 gramas barra mol. Ou seja, 1 mol tem 134 gramas. Então a resposta é 134 gramas barra mol ou 134 gramas vezes mol na menos 1. Então essa seria a resposta da letra B. Montada a equação, dado a massa molar. Na letra A, a resposta era destilação fracionada e temperatura de ebulição ou ponto de ebulição. Questão número 7 eu considero uma questão bem tranquilinha também. Fechou? Se não me engano é uma questão da FAMEMA de São Paulo. Bem, era esse nosso simulado. Com isso a gente revisitou bastante coisas, desde separação de misturas até eletroquímica, passamos por reações orgânicas, passamos por isomeria, passamos por titulação. Então passamos por bastante questões bem interessantes aqui, né? Identificação de funções orgânicas, polímeros, né? Bastante continha que nós fizemos, falamos de KPS, né? Ou seja, de equilíbrio químico. Espero que você tenha aproveitado esse último simulado. Eu considero um simulado difícil, então se você foi bem, você está indo para a prova da Federal do Paraná arrebentando nas questões. Beleza? Para quem está vendo esse vídeo agora ou hoje à noite, amanhã nós vamos ter ainda mais uma aulinha de revisão, né, comigo. Tem alguns exercícios ainda da Química 3, que é a parte de Físico-Química, de Cinética e Equilíbrio que eu quero trabalhar com vocês. E daí nós findamos nosso trabalho deste ano. Espero que você tenha aproveitado bastante, que dê tudo certo na sua jornada. Beijo, abraço, fui!